Boa tarde a todos. Queria comunicar aos nobres vereadores, né? Também informar os meus sentimentos aí aos familiares do Dr. Luiz Carmelo Comengno, que perdeu o teu irmão, o senhor Gerson Comengno. E também informo, né, que o velório vai até às 19 horas, né, Roberto? E daí será fechado, né, a capela mortuária. E amanhã, às 8 horas da manhã, está previsto a cremação do corpo do senhor Gerson Comengno. Então fica aí os meus sentimentos aos familiares. Declaro aberta a 28ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 17ª legislatura do município de Bandeirantes e convido a todos para que façamos a oração do Pai Nosso. Presidente, só complementando a informação do enterro do Gerson, das 6 às 8 da manhã vai estar tendo lá ainda o velório, né? Vai abrir às 6, vai até às 8, aí depois segue para Londrina para a cremação. Consulta o vereador Rafael Ciriaco Gomes Chaves, primeiro secretário da mesa, se existe quórum regimental para darmos início aos trabalhos. Senhor presidente, há quórum regimental para dar início aos trabalhos para a 28ª sessão ordinária de 2020. Em leitura, o expediente e a ordem do dia. Senhor presidente, senhores vereadores, pauta para a 28ª sessão ordinária de 2020, 4ª sessão legislativa, 17ª legislatura Bandeirantes, 21 de setembro de 2020. Expedientes do dia, nada consta. Do Poder Executivo, nada consta. Recebido do Poder Legislativo, senhor presidente, nós temos os requerimentos 105, 106 e 107. O 105 de autoria do Jaelson Ramalho Mata, destinatário prefeito municipal, assunto: de 2 caminhões compactadores de lixo e a compra de um novo caminhão. Requerimento 106 de 2020, também de Jaelson Ramalho Mata. Destinatário, prefeito municipal, assunto: a instalação de um quebra-mola ou ondulação transversal na frente da Unopar. Requerimento 107 de 2020, de autoria de Luiz César Teodoro Ribeiro. Destinatário, prefeito municipal, assunto: instalação de uma unidade do Colégio Militar. Recebido de diversos, senhor presidente, nós temos um ofício 423 de 2020, recebido do Detran, encaminhando resposta a requerimento aprovado nessa Casa de Leis. Ofício 423 de 2020, assunto: Programa de Sinalização Viária Urbana. Senhor presidente, por intermédio do ofício número 107 de 2019, datado em 11 de fevereiro de 2020, protocolado sob o número 16.432.510, dígito 5, essa Casa de Leis encaminhou o requerimento indicação número 01 de 2020, de autoria do vereador Luiz César Teodoro Ribeiro, solicitando a readequação da sinalização viária do município de Bandeirantes. Em atenção ao expediente, informamos que o município supracitado foi selecionado para participar do programa de sinalização viária urbana deste Detran, por meio do convênio número 014 de 2020. Ressaltamos que estão sendo realizados os trâmites para a formalização do convênio. Informamos ainda que foi atribuído o valor único de R$ 160 mil para todos os municípios contemplados com o convênio de sinalização viária. Respeitosamente, assina o diretor-geral do Detran, Wagner Mesquita de Oliveira. Recebido também, senhor presidente, ofício 352 da Secretaria Municipal de Saúde, comunicando a pauta que será tratada na apresentação de gestão do trimestre de 2020. Ofício 352 de 2020, 11 de 2020, cumpre-nos através do presidente
comunicar a pauta que será tratada na apresentação do relatório de gestão do segundo quadrimestre de 2020, no dia 30 de setembro, às 16 horas. Ressaltando que será apresentado em quantitativos de atendimentos por setores, dentre outros, segue os setores da Secretaria de Saúde, como, por exemplo, consultas médicas, atendimento pronto-socorro municipal, AME, exame de ultrassonografia, transporte com ambulância, raio-x, agendamentos, entre outros, senhor presidente. Sem mais para o momento, assina a secretária de Educação, Cristiane Caçador Araújo, secretária municipal de Saúde. Falei secretária municipal de Educação. Na ordem do dia, senhor presidente, nós temos, na ordem do dia, matérias em discussão únicas, atas eletrônicas dos dias 9 e 14 de setembro de 2020 e os requerimentos de indicação 99, 101, 102, 103, 104 e o requerimento feito em grande expediente pelo Carlos Roberto Ferreira Bastos, que passo a lê-lo na íntegra, senhor presidente, na ordem do dia. Senhor presidente e senhores vereadores, essa é a pauta para a 28ª sessão ordinária de 2020. Obrigado ao nobre vereador Rafael Cirico Gomes Chaves por efetuar a leitura do expediente à ordem do dia. Consulta o vereador Jaelson Ramalho Mata, segundo secretário da mesa, se existe vereador inscrito em grande expediente. Vossa Excelência Daniel Gustavo Silva, muito boa tarde a todos os demais vereadores e vereadoras, boa tarde também ao pessoal de apoio e também aqueles que nos acompanharão pelo YouTube na oportunidade. Senhor presidente, para essa 28ª sessão ordinária, nós temos inscritos os vereadores Carlos Roberto Ferreira Basto, Luiz César Teodoro Ribeiro, Mônica Aparecida Tavares Moscado, Rafael Cirico Gomes Chaves e Daniel Gustavo Silva. Com a palavra o vereador Carlos Roberto Ferreira Basto. Senhor presidente, senhores vereadores, público que em breve vai estar assistindo pelo YouTube essa gravação que está sendo feita hoje. Senhor presidente, o motivo de eu ter me inscrito em grande expediente foi para pedir ao nobre presidente, se possível for, comunicar às comissões em relação àquele projeto de lei das igrejas, pedindo por gentileza, se as comissões puderem tirar um tempinho, né, e puder dar os seus pareceres para ajudar, para que possa andar esse projeto nesta casa. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Carlos Roberto Ferreira Bastos. Fica aí a ciência, né, aos membros das comissões permanentes. A Comissão de Finanças e Orçamento já solicitou que eu faça, né, a comunicação aí e a notificação para a realização de audiências públicas. Porém, faltam ainda duas comissões, né, Roberto? Duas comissões, né, para dar aí o andamento ao procedimento para que façamos aí a audiência pública. Com a palavra, o vereador Luiz César Teodoro Ribeiro. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, dois assuntos. Esse da igreja é referente ao requerimento? Tem de dar parecer sobre o requerimento? Sim, eu entendi. A nossa parte já foi feita, então, falta das demais. Senhor presidente, eu queria agradecer aí o empenho, né, das autoridades do Estado do Paraná. Eu fiz um requerimento para o conjunto Humberto Teixeira, em uma parte do centro, onde são ruas que necessitam de sinalização viária no nosso município, que sempre, às vezes, acontece um acidente, principalmente com bicicleta e motos.
E aí nós encaminhamos isso para a Casa Civil, para o DETRAN e também para o DETRAN daqui do nosso município e ao prefeito municipal. E fomos contemplados, então, com 160 mil no requerimento da minha autoria, para o governo do estado, então, juntamente com o prefeito municipal, elaborar, então, essas ruas que necessitam dessa sinalização de placas, pintura e outras sinalização para melhorar o nosso município. Então, só tenho a agradecer às autoridades do estado, principalmente da Casa Civil, que eu entrei em contato na época. Senhores presidentes, sem mais. Obrigado, vereador Luiz César Teodoro Ribeiro. Com a palavra, a vereadora Mônica Moscado. Boa tarde, senhor presidente, demais vereadores e público que irá nos assistir, né, assim que possível. Senhor presidente, eu, como de costume, tenho o hábito de escrever no verso da minha pauta o que eu vou tratar em grande expediente. E agora eu tenho aqui meu amigo Sandro, da Radiara, que viu eu anotando para tratar do Ouro Verde, e me contou uma notícia muito triste, que eu não sabia, que o líder daquela comunidade, o seu Zé Carlos, tinha falecido. E eu agradeço o Sandro pela informação triste, né, porém, mas me informou agora que o seu Zé faleceu de Covid. E eu ia, senhor presidente, nessa sessão, agradecer, né, aí os deputados e os políticos, tanto no âmbito federal como estadual, que estão encaminhando as suas emendas e o município está podendo concluir algumas obras. Ia dizer também que o pedido pelo Ouro Verde, de tapa-buraco, pelo empossamento, veio desde o ano de 2018. E também a tal famosa tabela de basquete, que até o meu amigo vereador Carlão sempre ri, que eu peço para instalar aquela tabela e ela está jogada no chão. É com muita tristeza que eu repito essa informação da tabela de basquete ainda jogada no chão, e o seu Zé, falecendo, não pôde ver a tabela de basquete colocada. Infelizmente, foi um dos meus primeiros requerimentos no ano de 2017, reiterei em 2018, pedi ao prefeito em 2019, e eu ia agradecer o arruamento que foi feito, o asfalto, obrigado aí ao prefeito que atendeu o pedido, e ia sugerir que ele desse uma atenção a essa tabela de basquete, e hoje me veio essa notícia triste. Era só, senhor presidente, sem mais, obrigada. Obrigado, nobre vereadora Mônica Moscado. Com a palavra, o vereador Rafael Sirico Gomes Senhor Chaves. presidente, meus sentimentos a toda a família, né, da pessoa que faleceu hoje, do seu Gerson e também do seu Zé do Ouro Verde. Senhor presidente, senhores vereadores, pessoal que vai nos acompanhar pelo Facebook, pessoal de apoio. Me inscrevi em grande expediente, senhor presidente, para falar sobre a falta de água nos bairros do nosso município. A população anda bastante, Conjunto João Teodoro, bairro do Jardim Ara, entre outros aí, e ver com o executivo a possibilidade de o mais rápido possível sanar isso, né? Porque essas pessoas, elas prejudicam muito essa falta de água. E eles reclamam também bastante que a conta de água vem alta, porque daí a tubulação enche de ar, né? Depois passa, quando vem a água, o hidrômetro roda mais rápido. Eu já ouvi muito isso. Então, em nome dessa população, desses pedidos, eu venho aqui pedir, senhor presidente, para que eu encaminhe, ou através de ofício, para o prefeito municipal, para que ele possa sanar o mais rápido possível essa falta de água nesses locais aí. Possa ver o que está causando essa falta de água nesses bairros do nosso município. Defiro o pedido do nobre vereador e peço, né, que o vereador faça a elaboração desse ofício para que a gente encaminhe na data de amanhã aí para o prefeito. Fazer, senhor presidente, se tiver mais algum vereador que queira participar, entrando junto. A palavra, vereador Jaelson Ramalho Mata. A parte do vereador Xuxa,
Nós fomos fazer um levantamento da questão, Xuxa, e o problema foi o crescimento, né, populacional daquela região da cidade. Só no João Teodoro são 424 novas residências, né, e aos poucos estão sendo ocupadas, e o reservatório lá não é suficiente. Então ele tem que se abastecer de outros menores ali da Bela Vista, tudo, para poder dar conta. Então, muitas vezes não supre. Mas eu gostaria de entrar no requerimento, sim, com Vossa Excelência, e compor aí esse indicativo ao prefeito. Seja bem-vindo. Senhor presidente, pela ordem. Com a palavra, o vereador Mano Vieira. Eu só gostaria de prestar também as condolências e os meus sentimentos ao Dr. Luiz e toda a sua família. Que Deus abençoe a alma do seu irmão e abençoe toda a família. Obrigado, vereador Mano Vieira. E agora, com a palavra, eu, né, Daniel Gustavo Silva. São duas situações. Primeiramente, referente a esse ofício de 423/2020, queria aqui agradecer ao vereador Luiz César Teodoro Ribeiro por ter encaminhado, né, esse pedido de sinalizações, né, de faixas no nosso município, em determinadas situações, né? E dizer também que no ano 2017, eu acho que foi eu e o vereador Luiz Gustavo, né? Nós fizemos também um requerimento neste sentido, onde Bandeirantes aderiu juntamente com mais 48 municípios, se eu não me engano, do estado do Paraná, e estaria aí para destinação do valor de R$300 mil, né? E só que ele viria em partes, né? Não seria um valor total, e agora, conforme a informação do ofício, foi um valor de 160 mil, né? E aí falta mais 140, é isso? Isso, mas são um valor total, é R$300 mil, eu acho que cada município. E que bacana que, através desse requerimento teu aí, nobre vereador, juntamente também com o requerimento aí junto com o Gustavo, no ano de 2017, esse recurso veio para o município aí, e o município tinha aderido a esse convênio. Outra situação é um requerimento que eu vou fazer agora em grande expediente para que votamos ele na próxima sessão, né? Eu recebi diversas ligações do bairro Conjunto Habitacional José de Carvalho Henriques, do município de Bandeirantes, referente à quadra de esporte do conjunto. Então eu vou solicitar aí, né, e até peço para líder do prefeito, se houver a possibilidade já de um adiantamento aí com os secretários, para poder sanar os problemas ali da quadra, né? O primeiro problema seria dos refletores que se encontram danificados e não estão sendo possíveis as utilizações no período noturno por crianças e adolescentes. Os atletas não estão conseguindo ligar. Alguns refletores são acesos, outros não estão acendendo. O outro pedido é a possibilidade de efetuar a limpeza da quadra, que se encontra muito empoeirada e com folhas, com o objetivo principal em preservar a integridade física dos atletas que utilizam o local. Hoje de manhã, pela manhã, eu dei uma passada lá e vi que realmente a quadra está muito empoeirada, devido a essa seca, também muitas folhas. E quem jogou futebol de salão sabe, né? Fica muito lisa a quadra, pode provocar aí uma queda de alguma criança ou machucar alguém aí. Então, para preservar a integridade física aí daqueles que utilizam do local, se existe a possibilidade dessa limpeza da quadra. Eles pediram também a possibilidade de instalação de redes nos gols lá, que está sem rede, né, para a prática do futsal. Também temos o último pedido, após o comparecimento, né, do local, moradores da região, principalmente daquela rua E, eles estão reclamando que existe uma parte da cobertura da quadra que está solta. Com isso, ao ventar, provoca muito barulho e que, principalmente na madrugada, as pessoas não conseguem ter uma boa noite de sono devido ao barulho provocado, devendo assim sanar tal problema. Tem um pedaço de um eternite, né, da cobertura ali, que à noite fica ventando e fica batendo, e tem bastante moradores ali. Eu acho que tem até o Lúcio Escalada ali, que mora na rua de baixo, mas quem está sofrendo mesmo com barulho é quem mora na rua E, na rua de cima. E a justificativa do pedido é que as solicitações foram realizadas através de pedidos dos moradores e atletas que residem no local,
pois tem ainda por finalidade a preservação do espaço esportivo e o incentivo para a prática do futebol de salão. Então é somente isso. Havendo quórum regimental, passaremos à ordem do dia. Esta presidência coloca em discussão a ata eletrônica dos dias 9 e 14 de setembro do ano de 2020. Em discussão. Encerrada a discussão, os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Informo que as atas eletrônicas dos dias 9 e 14 de setembro do ano de 2020 foram aprovadas por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário da mesa que realize a leitura do requerimento de número 099/2020, de autoria do vereador Carlos Roberto Ferreira Bastos. Senhor presidente, senhores vereadores, Carlos Roberto Ferreira Bastos, vereador deste município, que vem presente muito respeitosamente solicitar ao excelentíssimo senhor Lino Martins, digníssimo prefeito municipal de Bandeirantes, Estado do Paraná, informações sobre o planejamento de execução das medidas impositivas desse vereador, incluídas na lei orçamentária para execução nesse ano de 2020, conforme cópia em anexo. Solicito ainda o envio do cronograma com a programação para a execução das medidas, possibilitando a devida fiscalização deste vereador em relação ao seu cumprimento. Adverte-se que o cumprimento das emendas parlamentares impositivas é obrigatório e o seu não atendimento pode ensejar a reprovação das contas da Vossa Excelência e configurar em tese crime de responsabilidade nos termos do artigo 1º, inciso 14º, do Decreto de Lei nº 201/67. Bandeirantes, 31 de agosto de 2020, assina o vereador Carlos Roberto Ferreira Bastos. Coloco em discussão o requerimento de número 099 do ano de 2020. Com a palavra, o vereador Carlos Roberto Ferreira Bastos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhor presidente, o motivo desse requerimento, do qual foi lido na data de hoje e também será votado, é uma pequena, como que eu poderia dizer, uma pequena forma de chamar um pouco a atenção do Executivo em relação às emendas que os nobres vereadores desta casa fizeram para que fosse contemplada, para que fosse executada durante esse mandato. E essas emendas já tem algum tempo que essas emendas já eram para ter sido executadas, ou pelo menos parte delas já está sendo executada. Mas até o momento, a gente não se vê falar da execução. Talvez se tiver alguma coisa fazendo, é uma coisa que praticamente nós não temos noção se está ou não. Então eu estou pedindo uma informação para que essas emendas possam ser executadas, para que o prefeito também, hoje, que está no cargo, após o seu mandato, ele não tenha dor de cabeça por ter deixado de cumprir com a lei, na obrigação de cumprir com essas emendas. Porque se fosse algo que ele não quisesse, então ele teria reprovado lá atrás, senhor presidente. Ele teria reprovado lá atrás, quando a gente fez essas emendas, mas não, foi aprovado, foi contemplado. Então, assim, eu só estou espantado de ver que ele está bem acomodado, o suficiente para não mexer nada até o momento. Então, nós sabemos que somos 13 vereadores e cada um dos nobres vereadores aqui fez a sua emenda. E é um direito garantido pela Constituição Federal para cada um de nós. Nenhum de nós aqui está pedindo favor para ele. Entendeu? É obrigação dele fazer, uma vez que já foi contemplada, que já se encontra na lei. Então, assim, eu confesso ao presidente que eu estou abismado de ver que até o momento não se manifestou. Nós estamos passando por dificuldades? Estamos sim. Mas também nós estamos tendo várias ajudas do governo, dos deputados, estão mandando recurso, estão mandando ajuda para o nosso município.
Então, que o município tem condições de executar isso, ele tem, e tem de sobra. O que falta é vontade de querer fazer. Então, senhor presidente, eu também quero aproveitar aqui, senhor presidente, e comentar só um pequeno detalhe aqui. Tinha feito um pedido para o deputado Felipe Barros, e ele mandou uma emenda para Bandeirantes, 500 mil para a agricultura, 214 para a compra de um ônibus escolar. E como eu também vi um comentário aqui, também fiz um pedido para ele, para que ele levasse ao nosso presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, um homem abençoado por Deus, né, que está lá fazendo um excelente trabalho. Então eu fiz um pedido para ele de uma escola militar, um colégio militar para Bandeirantes. E ele levou esse pedido para conversar com o ministro, para conseguir esse colégio, essa escola militar, porque Londrina foi contemplado já. Ele conseguiu uma para Londrina. Então eu fiz esse pedido por escrito, fiz uma live e espero que o nobre deputado possa contemplar a nossa cidade com esse colégio militar que vai ainda abrilhantar ainda mais o nosso município. Senhor presidente, muito obrigado, obrigado, nobres vereadores. Obrigado, vereador Carlos Alberto Ferreira Basto. Continua a discussão. Com a palavra, vereador Luiz César Teodoro Ribeiro. Senhor presidente, esse requerimento do Roberto Basto 99, eu fiz e o prefeito mandou uma resposta dizendo que algumas daquelas emendas que eu fiz estava sendo contemplada. Aí eu sentei na mesa dele e mandei verificar o que foi contemplado e o que não foi. Eram os 2 banheiros públicos dentro do cemitério. Realmente eu fui lá e conferi, estava terminando os banheiros. E aí ele mostrou na minha mesa, na mesa dele, todas as emendas de todos os vereadores para a área da saúde pública. Ele disse para mim que todas essas entidades vai ser contemplado. Isso, a resposta que ele mandou aqui, eu fui lá confirmar depois. O que eu tenho a dizer, diz aí, senhor Roberto. Obrigado, vereador Luiz César. Com a palavra, vereador Carlos Roberto Ferreira Basto. Nobre vereador Luizinho, eu sinto desapontar o nobre vereador. Eu estou praticamente todos os dias lá no cemitério, vou lá, olho, passo, pego o serviço de revestimento, piso, porcelanato e bronze. Então eu trabalho dentro lá, né? Eu sou pedreiro, sou construtor, não é de hoje, né? Todos aqui sabem. E o que realmente está sendo construído lá é uma cozinha. É uma cozinha para os funcionários. E não um banheiro. O banheiro lá foi só transferido uma porta da qual ainda nem sequer fechou a outra porta que arrancaram dele. E o pior de tudo, que aonde foi tirado essa porta, nobre vereador, é justamente a porta que era do banheiro anterior das mulheres, que fica difícil, porque agora o banheiro das mulheres, de um lado tem uma porta, com porta, e do outro lado aberto, não tem porta. Então, assim, eu sinto de desapontar o nobre vereador, mas não é lá um banheiro, né? A não ser que o prefeito resolveu hoje falar assim, ó, eu vou arrancar aquele vitrosão enorme que tem lá, que parece veneziana de sala, enorme, de 1 metro de altura, né? E vou mudar todo lá, vou fazer um encanamento para esgoto e vou transformar num banheiro, que não é, porque o que está lá, o que foi feito lá é para uma cozinha. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, vereador Luiz César Teodoro Ribeiro. Ele disse para mim que era banheiro, fui lá e confirmei. Está emendado. Esse cozinho que você está falando vai estar junto com o banheiro. Está emendado lá. Eu entendi que era banheiro, falei, ok, né? Por isso que eu passei essa informação agora. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, vereadora Mônica Moscado. Diante do fato, eu sugiro o vereador que confira direitinho, porque ficou um tanto quanto desagradável. A gente não sabe se é o senhor que não foi ou se é o prefeito que mentiu. Só para alertar que a gente... Obrigado, a nobre vereadora. Teoricamente, né, a gente sabe que essas emendas impositivas foi uma vitória desta casa aí, e que os próximos vereadores que entrarem nessa casa já vai ter aí uma prerrogativa a mais para eles aí. E o ano que vem aí eles vão ter já
esses valores para que ele possa destinar onde ele bem queira, né? Mas o interessante é que nós estamos no mês de setembro, né? Ele tem até dezembro para cumprir essas emendas impositivas, e se ele não cumprir, aí só falta vir as contas no próximo ano aí, votar e aprovar as contas sem a execução das emendas impositivas. Aí que vai ficar uma situação desagradável nesse ponto. Porque se é impositiva, é constitucional, se é constitucional, tem que cumprir. Então está encerrada a discussão. Em votação, requerimento de número 099 de 2020. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Zé Fernandes, favorável. Obrigado, seu Zé. Informo que o requerimento de número 099 de 2020, de autoria do vereador Carlos Roberto Ferreira Basto, foi aprovado por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário da mesa a realização da leitura do requerimento de número 101 de 2020, de autoria do vereador Luiz César Teodoro Ribeiro. Senhor presidente, senhores vereadores, o vereador que abaixo subscreve apresenta a indicação que, após dado ciência ao soberano plenário, seja encaminhado expediente indicatório ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Lino Martins, com cópia aos ilustríssimos secretários de administração e diretor da 22ª Seretran de Bandeirantes, mostrando a necessidade de proceder à implantação de ciclovia de lazer de 9 quilômetros aproximadamente, margeando a rodovia PR 159 Tissuneto-Matsubara, no perímetro urbano da ponte do Ribeirão das Antas, na Vila União, com conexo ao antigo Hotel Termas Iara, no bairro Iara. 1. Requer que a pista da ciclovia de lazer seja de 2,80 metros de largura, sendo 1,40 de largura para cada sentido da pista, sendo dividida como uma faixa contínua de cor branca e separada da pista de rolamento de veículos com blocos de concreto ou meio-fio, o que terá livre horário de funcionamento nessa ciclovia. 2. Requer a colocação de placas de sinalização em toda a extensão dessa rodovia. 3. Requer seja constituída uma área de descanso com banheiros, vestiários masculinos e femininos, um bar com vendas de bebidas não alcoólicas para os ciclistas nas proximidades do campo de futebol do bairro Jacutinga, que é a metade do circuito entre a Vila União e o antigo Termas Iara. 4. Requer a instalação de 2 bicicletários com ganchos no local de descanso nas proximidades do campo da Jacutinga e outro no local próximo ao antigo Termas Iara. 5. Requer ao prefeito municipal, nesse final de mandato, que faça o mais rápido possível o projeto dessa ciclovia de lazer para os amantes das pedaladas, para que os nossos representantes estadual e federal possam fazer suas emendas parlamentares para o orçamento do exercício de 2021. Justificativa do pedido. A ciclovia, de forma a indicar o compartilhamento do espaço viário entre os veículos motorizados e bicicletas, melhorando as condições de segurança na circulação e um espaço segregado para o fluxo de bicicleta. Isso significa que há uma separação física, isolando os ciclistas dos demais veículos. Essa separação pode ser feita através da mureta, meio-fio, grades, blocos de concreto ou outro tipo de isolamento fixo. Com a implantação da ciclovia de lazer, é fundamental para os munícipes o equilíbrio da mobilidade. Além disso, atende uma expectativa da população por um ambiente sustentável com incentivo à qualidade de vida, além de uma alternativa de transporte. Com essa primeira ciclovia de nosso município para a prática do ciclismo, eu creio que em pouco tempo terá mais ciclovias e ciclofaixas em toda a cidade, e com o maior número de pessoas vai deixar de lado essa sandice de sair de carro todos os dias, até porque ir de bicicleta para o trabalho em nossa cidade é mais rápido, mais seguro, mais saudável e menos poluição.
afim até o bom humor das pessoas vai melhorar. É uma questão de transformação de cultura. Este é o primeiro passo para uma sociedade com espírito desportista. Os desportistas no ciclismo, que a cada dia que passa cresce o número de adeptos em Bandeirantes, e principalmente para a segurança de todo o trânsito e estacionamento de nossa cidade. O antigo Termas Iara é o principal circuito turístico e esportivo do ciclista de Bandeirantes e região. Saliento ainda que o ciclista passeia com seus filhos nessa rodovia atualmente, correndo sérios riscos de acidente, como já ocorreram com essas melhorias nessa rodovia. A região passaria a ter mais movimentos de turismo, movimentando o comércio de pesca e pague e outros estabelecimentos comerciais da região. O bicicletário é um lugar para deixar a bicicleta com segurança, com cadeado próprio do ciclista, através do bicicletário, estacionamento de bicicletas, para descanso da família de ciclistas e os pais poderem passear com suas crianças nesses locais despreocupados. A implantação dessa ciclovia de lazer nessa rodovia é de grande importância para a população e de pequeno investimento para a União ou para o governo estadual. Essa rota permitirá também maior acessibilidade à população, principalmente ampliando a área de lazer de nosso município. O vereador deixa claro que o principal objetivo da ciclovia é garantir o óbvio, o direito de circulação das bicicletas nessa rodovia. E, finalmente, digo que ciclovias significam preservar vidas, pois a bicicleta é frágil, frente ao tamanho e velocidade dos demais veículos das vias públicas. Queremos uma cidade onde os desportistas de bikes, crianças, jovens e idosos possam ocupar a rodovia, as ruas e avenidas sem medo e com segurança. O vereador solicita ao prefeito Lino Martins que encaminhe este requerimento ao deputado estadual Luiz Cláudio Romanelli, bem como também ao deputado federal Pedro Lupion. Pelo exposto, solicitamos aos nobres edis para o voto favorável ao requerimento, tendo em vista o acima citado, em consonância com o regimento dessa Casa de Leis. Nesse termo, espera deferimento Bandeirantes, 3 de setembro de 2020, assina o vereador Luiz César Teodoro Ribeiro. Coloca em discussão o requerimento de número 101 de 2020. Com a palavra, vereador Antônio Carlos Demício. Senhor presidente, senhores vereadores, os vereadores que estão fazendo em casa. Luizinho, eu participo dessas pedaladas lá na estrada da Iara, eu, minha filha, minha família. Eu acho que foi o esporte que mais aumentou depois da pandemia, foi o ciclismo. Nós chegamos lá a ter 120 bicicletas já, andando ali, final de semana. E realmente é muito perigoso, porque tem muitas pessoas que não respeitam, sabe? E ali o acostamento é complicado, e já tem muito buraco. E eu conversei com aquela empresa lá em cima, parece que vai fazer um recap ali. Mas o problema maior nosso ali é acostamento. O requerimento seu é muito bom, quero te parabenizar pelo requerimento. Mas eu acho um pouco complicado fazer tudo isso aí, mas o acostamento ali para nós já seria muito bom. Eu acho assim que poderia juntar nós, os 13 vereadores aqui, e mandar assim um ofício, né, para os deputados federais e estadual, de cada um representado pelo partido aqui, que é muitas pessoas que querem isso, e ali vai família mesmo, criança, sabe? Pedalar ali, e aumentou muito essa atividade do pedal aí. Então quero te parabenizar e que você faça um convite para que os outros vereadores também se empenhem com os seus deputados, para que a gente consiga pelo menos o acostamento lá, já seria muito bom. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Antônio Carlos Demis. Com a palavra, o vereador Luiz César Teodoro Ribeiro e, posteriormente, o vereador Luiz Gustavo Onofre. Senhor presidente, senhores vereadores, eu fiz esse requerimento a pedido de uma pessoa que participa dessas pedaladas. Inclusive, entramos em contato com o Romanelli e solicitamos também verbalmente e disse para ele que aquilo ali é um turismo para a nossa cidade, que nós temos que ter o turismo de lazer e o turismo religioso, que é o nosso município. E surpresa que no dia 15 ou dia 16, eu não lembro, acho que foi dia 16 que o Romanelli esteve aqui, acho que no dia 15, eu recebi no meu WhatsApp que ele já tinha protocolado um pedido deste na Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, 14 de setembro, para o município de Bandeirantes. Eu tinha feito esse requerimento já há mais de 7, 8 dias, estava aqui na Casa de Lei, mas eu falo, não sei quem, foi você que pediu, né? Para que, se alguém mais quisesse colocar o nome aqui, está à disposição, qualquer um quiser participar, colocar o nome, não tem problema, porque nós temos que defender os interesses do nosso município, e não às vezes ficar com aquele, um puxa dali, outro puxa daqui, e não é por aí. Nós temos que pensar alto, viu, o senhor Jaelson, a Tatiane, nós temos que pensar no coletivo, pensar na cidade. Eles que são candidatos a prefeito, ela candidata a vice, nós temos que se unir, porque é nesse momento que essas verbas podem vir futuramente para o nosso município. É agora, nós estamos precisando deles, eles precisam de nós, e lá na frente, Bandeirantes, que é contemplado daqui 1 ano, 2 anos, pode ser contemplado. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado ao vereador Luiz César Teodoro Ribeiro. Com a palavra, o vereador Luiz Gustavo Onofre. Senhor presidente, entrando nesse assunto, dia 22 de maio de 2017, foi feito um requerimento nessa casa, com participação de vários vereadores, Luiz Gustavo Onofre, Carlos Demis, Zé Carlos Martins, a Tatiane, a Mônica, sobre esse assunto que vem debatendo há vários anos. Fizemos um requerimento aqui na casa, foi um caminhado para o Executivo e o outro foi caminhado diretamente para o DR. Vieram até aqui, dar uma verificada. Ligaram para mim e para o Carlão. Nós fomos, né, Carlão? Você lembra disso? Nós fomos lá. Eles olharam tudo. Nós pedimos, pelo menos, que fizesse um escape das bicicletas. Porque eles falaram no momento, os dinheiros que vieram, falaram a grande dificuldade que tinha de fazer naquela rodovia inteira. Nós pedimos que fizesse, para mesmo um refúgio ou um escape para as bicicletas nos locais mais perigosos. E o único pedido que eles atenderam, que nós vimos, foi colocar 4 faixas na lombada. E eles fizeram isso. E a resposta que veio, está até aqui, que ela foi de Curitiba, 19 de setembro de 2017, que foi negado. Eles colocaram aqui, em atenção ao ofício, posso ler, né? Dá licença. Em atenção ao ofício da Câmara Municipal de Bandeirantes, a presidente era Tatiana Sabaini Azevedo, por meio de qual encaminha o requerimento solicitando a implantação de sinalização para ciclistas na rodovia PR-59, no trecho que liga Bandeirantes ao antigo Termas e Aras. Informamos, de acordo com a resposta da Superintendência Regional Norte, gerência do Escritório Regional Norte Pioneiro, a referida rodovia não possui acostamento ao longo de sua extensão de 9 km, não sendo possível a implantação de uma ciclofaixa na pista ali existente, pois ela é estreita. Também a implantação de sinalização indicando a utilização da via por ciclista é temerária, pois apesar de ser uma via de pouco tráfego e atendimento local, possui a característica de rodovia. 18 de 9 de 2017. O coordenador era Eduardo Augusto Moreira Júnior. Então, a gente já foi feito vários pedidos, a gente vem sempre lutando por isso e vem negado. Então, é só para deixar aí registrado que estamos correndo sim. Agora, tem um requerimento somando e com o pedido do deputado Romanelli, sabe quem ele escuta, né? Porque nós, vereador, está complicado, né? Não teve êxito. Então, espero que o deputado Romanelli, que sempre está olhando aqui para Bandeirantes, é o deputado que representa o povo aqui, consegue, pelo menos, dar uma melhorada, né?
um acostamento, um refúgio, uma válvula de escape, né? Porque quando aquela rodovia tinha buraco, ela reclamava, mas não tinha aquela velocidade dos carros. Eles tinham que respeitar, né, com os buracos, né? Hoje ela está bem melhorada, os carros passam em 100, 120 ali, que, nossa, dá até medo, né? Então, eu espero que seja atendido para a população, que eu também faço uso daquela rodovia, e que o pedido de todos nós aí, e do deputado Romanelli, que acredito que vai ser atendido, e faça um melhoramento daquela rodovia para os ciclistas de nossa cidade. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Luiz Gustavo Onofre. Com a palavra, vereador Carlos Roberto Ferreira Basto. Luizinho, eu quero parabenizar o vereador por esse requerimento, esse pedido, né, e gostaria muito de me juntar a esse requerimento, e como o nobre vereador também disse, também vou fazer pedido ao meu deputado federal, Felipe Barros, para que ele possa também disponibilizar alguma verba para realizar esse pedido do nobre vereador, se assim o executivo o quiser. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Com a palavra, vereador Rafael Ciríaco Gomes Chaves. Presidente, senhores vereadores, público presente, imprensa, eu que trabalho no esporte do município há vários anos, desde 2009, faço parte do conselho. Parabéns, Luizinho. Acho que uma ciclovia no município de Bandeirantes ela tem que existir, seja ali ou seja em outro local. Como disse o próprio Carlão aqui, é um dos esportes que mais vem crescendo, né? Eu tenho algumas pessoas até fazendo trilhas aí por vários locais, e a gente tem essa importância, né? Então, parabéns pelo requerimento. Se você me der a honra e o prazer, também gostaria de fazer parte. Pedir para os deputados também do MDB para estar participando, né? E ajudando, e seja ele o prefeito quem for, seja ele o Zé Bolinha e a Tati, que se encontra aqui, ou se não o Jaelson e o Juba, que vocês pensem com carinho aí no nosso município para que tenha uma ciclovia nos próximos anos. Está liberado para qualquer vereador. Com a palavra, a vereadora Mônica Moscada e, posteriormente, o vereador Manuel Afonso Pirola Vieira. Senhor presidente, demais vereadores, então, no ano de 2017, todos já reconhecendo a importância de ter uma ciclovia, ou no mínimo condições para que as pessoas pedalassem no sentido Aiara, já que é propício, né? É um caminho propício, como o Carlão disse. Ele com a família dele pedala, e a gente vê vários praticantes nessa área de ciclismo usar aquela rodovia. Aí eles dizem que não podia porque não tinha o acostamento, disseram, né? E aí foi feito um recapeamento. Quando eu trato de sustentabilidade e aproveitamento do recurso público, eu trato disso. No exato momento em que foi feito o recapeamento, por que não uma ação coordenada já para estender para o acostamento, para um futuro a gente já ter condições de sinalizar e fazer as marcações para a ciclovia. Então, mais uma vez, gasta-se muito e gasta-se mal. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, nobre vereadora. Com a palavra, vereador Manuel Afonso Pirola Vieira. Excelentíssimo presidente, senhores vereadores, pessoal de apoio, público que talvez venha nos assistir, boa tarde a todos. Excelentíssimo presidente, é um requerimento muito bom, é um requerimento legal, eu creio que vai trazer bastante benefício aí, principalmente para a classe dos ciclistas, né? Mas, porém, o autor do requerimento, o senhor Luizinho, comentou algumas coisas aí sobre união, falou bonito, comentou também questão, citou o Jaelson, citou a Tati. Eu só queria relembrar o vereador Luizinho para que ele honrasse também as suas palavras. Está chegando aí o final do ano, novas eleições, né? E o ano que vem é uma nova gestão. Eu gostaria que, da mesma maneira que ele falou bonito aí, para todo mundo se unir, juntar, que ele também honrasse com essas palavras. Se caso por vir ele ser eleito novamente, ocorrer aí uma nova eleição de chapa diretiva, né? Que ele não retire alguma chapa, caso ele venha protocolar.
caso aconteça um mandado de segurança, para que ele siga a justiça. Então, só queria relembrar ele, que é um excelente requerimento, mas ele comentou questões de união, questões de se unir, né? Então, gostaria de dar esse recado para ele também, que ele honrasse essas palavras, que vai ficar muito legal aí para a sociedade, somente. Vereador Mano Vieira, eu sei que a indignação, às vezes, ela vem à tona, beleza, mas, infelizmente, nobre vereador, não era o momento para a tal informação, devido estarmos debatemos um requerimento sobre ciclovia. Dando andamento, né, e falando um pouco da ciclovia, eu também, em partes, eu até concordo com a resposta aí, porque o que ocorre ali naquela pista ali é uma pista realmente muito perigosa mesmo, da maneira em que ela está hoje, né, vamos dizer assim, né, é muito perigoso. Esses dias à noite, eu fui bater uma bolinha lá nas proximidades ali, né, da Iara, e a gente percebeu que existem muitos ciclistas mesmo no período noturno. E ali não tem aquele olho de gato, a sinalização ela é muito ruim. Até a pista onde passam os carros, elas são estreitas. E isso faz com que fica perigoso o trânsito de ciclistas ali. Teria que melhorar muito aquele local realmente para que tenha essa importância aí do requerimento do vereador Luizinho. É um requerimento muito importante, um requerimento muito bom. E tem cidades que tem dentro da própria cidade, na localização urbana mesmo, essas ciclovias, né? Eu acho que em Cornélio Procópio tem, e Bandeirantes, em algumas ruas, as ruas são largas. A Rua São Paulo é uma rua larga, a Avenida Prefeito Moacir Castanho, a Juvenal Mesquita. Então tem diversas ruas da cidade que são largas. Olha, eu comecei a falar que já tem 1, 2, 3 vereadores que querem falar. Então, vamos lá com a palavra o vereador Jaelson Ramalho Mata, posteriormente Rafael Ciri Gomes Chaves, depois o vereador Carlos Roberto Ferreira Basta. Só citando o nobre presidente, eu participei de 2 ou 3 audiências da formatação do plano diretor do município, e um dos pedidos que nós fizemos era em relação à ciclovia, e já está contemplado no plano diretor, dentro do município, né, a previsão da inclusão da ciclovia. Só que existe um diferencial. Quando você trata de uma ciclovia dentro do município, nas ruas do município, você está mais contemplando os trabalhadores, vislumbrando uma diminuição do uso de veículos e uma adesão a um transporte mais saudável, né? E também de baixo custo, porque a pessoa não vai ter um gasto, você assim beneficia o meio ambiente também. Já a ciclovia solicitada na PR 159 já é um uso de lazer, de esporte, né? Mais para a prática de exercícios para a saúde. Então, há que se analisar e fazer um estudo da viabilidade dessa implantação e se não houver a possibilidade de uma outra alternativa que venha a substituir essa com um custo mais baixo, né? O que não se pode é deixar de contemplar os ciclistas, que concordo, ontem eu desci na Vila União e encontrei um grupo de mais ou menos uns 10 ou 12 ciclistas chegando da Iara, né? Sentido Bandeirantes. Então, de alguma maneira, nós temos que contemplar o ciclismo de esporte, de saúde, de lazer, tá bem? Muito bom, vereador. Com a palavra, o vereador Rafael Cirico Gomes Chaves. Presidente, senhores vereadores, isso aí eu acho que dá para estudar direitinho, né? Eu acho que tem vários locais aí do município que dá para ser feito, várias vias mais largas. Em alguns lugares, eu vejo em alguns municípios da região aqui, eles fazem uma coisa que é um pouco mais simples, mas também de grande valia. Não sei se vocês viram ali em Santa Mariana, o que eles fizeram ali. O pessoal fazia caminhada, que dá para
para fazer o ciclismo também. Não precisa ser igual o Camboriú, né? Daquele jeito, mas acho que dá para fazer aí também em Baiti. Quando você passa em Baiti, ali também tem a ciclovia. Arapongas, como o Zé está falando lá. Então tem várias maneiras de você fazer essa ciclovia aí e que não custa caro para fazer. E fora que a cidade fica linda, né? Com uma estrutura e também junto com o meio ambiente, né? Tudo certinho, fica muito bonito. Com a palavra, vereador Carlos Roberto Ferreira Basto. Senhor presidente, eu queria fazer um comentário. Como o requerimento do Nobre, ele realmente é muito bom. Um local também que poderia ser aproveitado, já é o caso Deus venha te contemplar, o Zé Bolinha, né, também junto com a Tati, aquela avenida João da Silva Cravo, o asfalto ali ele é bem amplo, e o canteiro por si, ele dá praticamente 1 metro. Se você tirar ali mais 50 centímetros de cada lado, ela se torna uma via de 2 metros para fazer caminhada ou ciclismo. Oi? Ela dá uns 1.000 e pouquinho, 1.100, 1.200 metros. Pegando lá da Praça do Cemitério até próximo ao Canção. Deve dar uns 1.000 metros. Né? Então, assim, ela fica um local bom para as pessoas fazerem caminhada ou para o ciclismo, né? Ajuda bem. Então, é um meio de se pensar. De repente, consegue uma verba de um deputado e pode fazer, no meio ali, transfere-se a iluminação e usa-se o meio, né? E não vai atrapalhar nada o asfalto. Então, tá? Obrigado, senhor presidente. Obrigado, nobre vereador. Com a palavra, vereador Luiz César Teodoro Ribeiro. Senhor presidente, acho que para encerrar aqui, o requerimento 101/2020, eu citei o nome do pré-candidato Jaelso e a pré-candidata vice, por se tratar de um requerimento que fica para a próxima gestão, né? Ou esse ou aquele, de repente pode ser contemplado e que faça com carinho e com amor para essa nossa cidade que nós merecemos. A união seria isso. Se alguém mais quisesse participar, está aberto. O Xuxa aceitou, que é professor de Educação Física. A Mônica, o Mano e o Carlão, Roberto Basto. Eu agradeço e não vou entrar em outros méritos, que não é por aí. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, nobre vereador. Encerrada a discussão. Em votação, o requerimento de número 101 de 2020, de autoria do vereador Luiz César Teodoro Ribeiro. E agora com os vereadores José Carlos Martins, Mônica Aparecida Tavares Moscado, Jaelson Ramalho Mata, Antônio Carlos Demício, Rafael Ciro Gomes Chaves e Carlos Roberto Ferreira Basto. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Zé Fernandes, favorável. Obrigado, seu Zé. Informo que o requerimento de número 101 do ano de 2020, de autoria dos vereadores já informados, foi aprovado por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário da mesa que efetue a leitura do requerimento de número 102 de 2020, de autoria do vereador Luiz César Teodoro Ribeiro, Luiz Gustavo Onofre e José Carlos Martins. Senhor presidente, senhores vereadores, os vereadores Luiz César Teodoro Ribeiro, Luiz Gustavo Onofre e José Carlos Martins, vereadores que abaixo subscrevem em conformidade com o texto regimental da Câmara Municipal de Bandeirantes, requer ao prefeito municipal que encaminhe ao setor competente que seja feito o asfalto na entrada do conjunto habitacional e o kit Matida nas ruas Flávio Sioff, esquina com a rua Caito Ussua, e a pintura nesta de faixas de pedestres nessas duas ruas que dão acesso à rodovia BR-369. Também faça a limpeza das galerias pluviais e a colocação de grades de ferro nas bocas de lobo dessas duas ruas citadas. Requer também que na entrada deste conjunto existe um pequeno canteiro de mato
solicitando ao prefeito que faça nesse local uma pequena praça pública com bancos, gramados, meio-fio, plantio de árvores e flores. Justifica o pedido pelo fato de que moradores, juntamente com os proprietários de oficinas e outros prestadores de serviços, comércio dessa localidade, estão solicitando destes vereadores providências sobre as referidas benfeitorias nos bairros, que é de exclusivo do poder público. É de tanta necessidade pelo fato que ali se encontra várias empresas instaladas, com um grande fluxo de veículos passando nessas ruas, que dá acesso a outros conjuntos habitacionais, além de dar acesso à rodovia 369, que liga o Santuário São Miguel Arcanjo, com muitos pedestres diariamente trafegando nessa localidade. Sendo um conjunto antigo, inaugurado em 2002, e ficou faltando um pequeno trecho de asfalto, de mais ou menos 30 metros, de cada uma das ruas citadas. Nesse termo, espera deferimento, Bandeirantes, 3 de setembro de 2020, assinam os vereadores Luiz César Teodoro Ribeiro, Luiz Gustavo Onofre e José Carlos Martins. Coloco em discussão o requerimento de número 102 de 2020, já retificando aqui, né, que é a esquina com a rua Caito Ussuí, correto? Em discussão. Com a palavra, o vereador Jaelson Ramalho Mata. Queria parabenizar o Luiz César Teodoro, o Luiz Gustavo Onofre e o José Carlos Martins. Não me recordo agora o período em que eu entrei com requerimento também nesse sentido, e comentar que o doutor José Fernandes também entrou com outro. Na verdade, o meu pedido era só para o asfaltamento das duas ruas, complementando até a entrada da rodovia. E o doutor José Fernandes pediu a pracinha, para ser remodelada, para ser adequada, para que as famílias pudessem ali participar no domingo. Parece que tem até uma lanchonetezinha ali agora, né, num trailer ali, né? Então seria muito legal, muito bacana, um dia de domingo, família, numa noite, né, família sentada ali. Então, parabéns aí pelo requerimento, né? Boa sorte aí, creio que é possível, porque é um serviço barato, bem acessível, né, de se fazer. Obrigado, nobre vereador Jaelson. Com a palavra, o vereador José Carlos Martins. Senhor presidente, demais vereadores, público que vai assistir ainda. Senhor presidente, só uma colocação, que inclusive uma boa parte daquelas pissarras que desce ali, daquele encruzo que está faltando. Que é de grande valia, eles fazem aquele pedacinho que é 20 aqui e 20 aqui. É justamente as pedras que vêm por meio do asfalto. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador José Carlos Martins. Com a palavra, o vereador Rafael Ciríaco Gomes Chaves. Gostaria de parabenizar os vereadores, né? Como até foi falado aqui no final, o bairro já desde 2002, né? E faltam pequenos trechos, pequenos pedaços ali, que causam um transtorno tremendo para a população daquela região. Gostaria de fazer parte junto com vocês desse requerimento. Presidente, por mim está liberado. Tem mais dois aqui? Gustavo e o... Tranquilamente, senhor presidente. Obrigado aos novos vereadores. Também estava dando uma olhadinha aqui, é rua Caito Ussuí, né? E o conjunto é Iuquitimatida, né? Correto. Então, encerrada a discussão, em votação, requerimento de número 102, 2020, de autoria dos vereadores Luiz César Teodoro Ribeiro, Luiz Gustavo Onofre, José Carlos Martins e também do vereador Rafael Ciríaco Gomes Chaves. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Zé Fernandes, favorável. Obrigado, senhor José. Informo que o requerimento de número 102/2020 foi aprovado por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário da mesa que efetue a leitura do requerimento de número 103 de 2020, de autoria do vereador Carlos Roberto Ferreira Basto. Senhor presidente, senhores vereadores, o vereador que abaixo subscreve, em conformidade com o texto regimental da Câmara Municipal,
considerando que a atribuição do Poder Legislativo, o acompanhamento e a fiscalização dos atos do Poder Executivo, requer, após ouvido plenário, que seja encaminhada cópia do presente ao senhor Prefeito Municipal e para o Ministério Público, com o intuito de que providencie junto aos setores competentes da administração municipal as seguintes informações e cópias de documentos. A. Cópia de todos os contratos ou convênios com aditivos celebrados ou em vigilância com a Prefeitura Municipal e a Santa Casa de Misericórdia de Bandeirantes no período de janeiro de 2019 à presente data. B. Relação de todos os pagamentos e repasses feitos pela Prefeitura Municipal à Santa Casa de Misericórdia de Bandeirantes, onde consta data, valor, repasse e referência do contrato ou convênio no período de janeiro de 2019 até a presente data. C. Relação de todos os procedimentos cirúrgicos feitos pela Santa Casa de Misericórdia de Bandeirantes para os usuários do SUS no período de janeiro de 2019 até a presente data, onde sejam discriminados a data do procedimento, número de AIH dos usuários do SUS, espécie de procedimento, caráter do procedimento, valor pago pela Prefeitura Municipal pelo procedimento. D. Quais os valores recebidos pelo Serviço Médico de Urgência e Emergência da Santa Casa de Misericórdia de Bandeirantes via Fundo Municipal de Saúde ou outro órgão governamental pelos serviços prestados, solicitando também a relação desses repasses, onde consta a data, valor recebido, origem do recurso, número do processo de pagamento. Letra E. Quais os setores da Secretaria Municipal de Saúde responsável da atual administração municipal pelo acompanhamento e fiscalização dos serviços prestados pela Santa Casa de Misericórdia de Bandeirantes à Prefeitura Municipal, solicitando relatórios que tenham sido elaborados por esse órgão. F. Solicitando cópia integral das prestações de contas apresentadas pela Santa Casa de Misericórdia de Bandeirantes ao Conselho Municipal de Saúde no período de janeiro de 2019 até a presente data. G. Quais os valores repassados pela Prefeitura Municipal, especificamente a maternidade da Santa Casa de Misericórdia de Bandeirantes no período de janeiro de 2019 até a presente data, pelos serviços prestados por estas maternidades. Solicito a relação desses valores, onde sejam discriminados data, valor e objetivo. Letra H. Existem servidores públicos municipais ou de outra esfera governamental sob a gestão do município que prestam serviço à Santa Casa de Misericórdia de Bandeirantes ou na maternidade? Se sim, em quais funções? Quais os valores recebidos pela Santa Casa de Misericórdia de Bandeirantes da Prefeitura Municipal para investimentos, obras ou compra de equipamentos no período de janeiro de 2019 até a presente data? Solicitando relação onde sejam discriminados data, valor, objetivo e origem. Pede ainda informações referentes aos medicamentos utilizados para o tratamento dos pacientes que tenham testado positivo para o Covid-19 e exames realizados pela UEMP, Campus Luiz Meneghel. K. Em caso haja suspeita de Covid-19, se há tratamento preventivo, como ele é realizado? A justificativa do presente requerimento. As entidades sem fins lucrativos na condição de beneficiárias da imunidade tributária e das contribuições e doações decorrentes de renúncias fiscais e outras receitas, essas de natureza pública, se submetem ao princípio da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, expresso no artigo 37 da Constituição da República, ficando a decorrência de tais princípios submissas aos preceitos da Lei nº 9.790, de 23 de março de 1999, da Lei 9.532, de 10 de dezembro de 1997, da Lei 8.742, de 7 de dezembro de 1993, da Lei nº 8.212, de 24 de junho de 1991, da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1996, além de outros dispositivos, principalmente no que se respeita à transparência da origem
e a aplicação de todos os recursos, suas relações contratuais, de modo a possibilitar o controle participativo nos termos do artigo 74, parágrafo 2º da Lei Maior. A prestação de conta de todos os recursos e bens de natureza pública recebidos pelas instituições consoantes mandamento incerto no artigo 4º, inciso 7º, a linha D da Lei 9.790, de 23 de março de 1999, será feita conforme determinado o parágrafo 1º do artigo 70 da Constituição Federal. Esse dispositivo está inserido na seção 9ª, no artigo 1º do título 4º, que trata da fiscalização contábil, financeira e orçamentária do caderno constitucional, o que impede concluir que a instituição que, de qualquer modo, utilize arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos e seus agentes públicos estão sujeitos aos regramentos decorrentes na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, e da Lei 8.429, de 2 de junho de 1992. O Decreto número 2.536, de 6 de abril de 1998, que dispõe sobre a concessão do certificado da entidade de fins filantrópicos, referidas no inciso 4º do artigo 18º da Lei número 8.742 de 93, detalhou as exigências que deverão ser cumpridas pela pessoa jurídica, relatório de execução do plano de trabalho aprovado, pelo menos as demonstrações contábeis e financeiras relativas aos 3 últimos exercícios, balanço patrimonial, demonstração de resultado do exercício, demonstração de mutação do patrimônio, demonstração da origem e aplicação de recursos, notas explicativas e etc., bem como exigiu que as contas sejam devidamente auditadas por auditor independente legalmente habilitado, conjunto ao Conselho Regional de Contabilidade. Por disposição legal, Lei 8.429, de 2 de junho de 1992, os administradores das entidades que desenvolvem atividades públicas não estatais são considerados agentes públicos para os efeitos de responsabilização, impondo-lhes a obrigação de velar pela estrita observância dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade no trato dos assuntos que lhes são afetos. Dessa forma, na ânsia de realizar ato de acompanhamento e fiscalização da utilização do dinheiro público, bem como o ato do Poder Executivo, solicita-se os documentos que sejam esclarecidos os questionamentos acima. Nesse termo, espera deferimento, Bandeirantes, 4 de setembro de 2020, assina o vereador Carlos Roberto Ferreira Bastos. Com a palavra, o vereador Rafael Ciríaco Gomes Chaves. Senhor presidente, senhores vereadores, vereador que subscreve o requerimento, gostaria de me fazer parte, juntar ao senhor, até mesmo pelos anseios da população e por tudo que vem acontecendo ali na Santa Casa de Misericórdia. Eu gostaria de juntar ao senhor nesse requerimento. Nobre vereador, como sempre, é um prazer ter o nobre vereador junto a esse requerimento, e também deixo aqui aberto aos demais vereadores que assim quiserem fazer parte desse requerimento. Senhor presidente, esse requerimento é um requerimento para que possamos dar uma resposta à população do que tem acontecido, do que está acontecido na nossa Santa Casa, e da forma que o prefeito conduz o dinheiro público, da forma que está sendo investido, como que está sendo essa prestação de conta, se ele está recebendo essa prestação de conta ou não. E é um meio da gente dar uma resposta para a população, né? Dizer a ele como que está, olha, está assim, está sendo bem investido, ou não está sendo bem investido, está bem aplicado, ou tem irregularidades.
Então, assim, é um meio da gente ter acesso a essas informações e passar à população, porque elas cobram constantemente esse posicionamento. Acredito que cobrem de vocês, porque de mim cobram constantemente isso. Então, acredito que também deve cobrar de vocês, né? E aproveitando essa ocasião também, nobre presidente, eu recebi um áudio que mandaram para mim no grupo de WhatsApp. Aparentemente, esse áudio se dirige à pessoa do provedor da Santa Casa, né? Que ele estaria comentando ali numa reunião e esse áudio vazou, né? Alguém ali gravou e soltou esse áudio. Acredito que alguns dos nobres vereadores aqui também tenham recebido esse áudio. E confesso que eu fiquei um pouco chocado com esse áudio. O porquê que eu fiquei um pouco chocado com esse áudio? Porque até o prezado momento, eu não me manifestei de forma alguma em relação a um médico ali da Santa Casa que estava sendo tirado, ou foi tirado da Santa Casa, né? O Dr. Hugo. Eu procurei observar, mas não me manifestar por eu não saber, não ter conhecimento do porquê, o real motivo dele estar sendo tirado da Santa Casa. Tendo em vista, senhor presidente, que muitas pessoas vieram falar comigo, elogiando o profissionalismo daquele médico, a competência daquele médico. Eu particularmente, tive numa sessão desta casa, numa certa ocasião, aonde a minha neta, ela foi picada por um escorpião e foi para a Santa Casa e não conseguiram entrar em contato comigo porque eu estava filmando a sessão, né, com o celular, então não conseguiram entrar em contato. E que naquela ocasião tinha uma determinada pessoa atendendo, um determinado médico atendendo, que medicou ali, até então não se sabia o que era, e pediu, olha, pode ir para casa e descansa e tal. E a minha neta estava largada, sem reação, sem nada. E a minha esposa e a minha filha viu o Dr. Hugo entrando, e elas foram rapidamente falar com ele, que a menina estava largada, não tinha reação, não tinha nada, e nem era plantão dele, não era plantão dele. Ele foi lá, olhou, e a hora que ele olhou, ele já correu e já medicou. Se ele não tivesse atendido a minha neta, eu teria perdido a minha neta, senhor presidente. Então ele não é um médico que deixa lá no canto e espera. Ele é um médico de atitude, é um médico de posicionamento. Entendeu? Ele é um médico que merece o meu respeito e merece o meu carinho. Eu não me manifestei porque eu não sabia o que estava acontecendo, das informações lá de dentro. Mas mediante esse áudio, que o próprio provedor da Santa Casa disse, no áudio, né, que aparentemente aparenta ser ele diz que ele não tem nada contra o Dr. Hugo, que ele é um excelente profissional, que ele é um médico competente, que ele nunca fez nada de errado na Santa Casa, senhor presidente, e que o motivo estaria sendo para tirar ele de lá, porque ele não é político. Ele não é político. Ele não faz política. E que a Santa Casa, ela é política. Ela é política. Então, eu confesso que eu me choquei, porque vendo um médico profissional, competente, extremamente competente, ele ser punido simplesmente porque ele não é político, Jaelson. É muito triste isso, Zé Carlos Manos. É muito triste. Então, hoje, eu me senti no direito de manifestar a minha indignação. E eu vou falar mais, senhor presidente. Eu não tenho autorização dentro da Santa Casa, quem tem é o provedor, mas a população fez um pedido. E eu acho que o mínimo que esse provedor deveria fazer é chamar o Dr. Hugo e ponhar ele de volta no cargo dele, na função dele. Porque depois desse áudio,
depois desse áudio do diretor da Santa Casa, ele falar o que ele falou no áudio, não tem mais outra justificativa. Esse médico não pode ser punido, esse médico não pode ser afastado da Santa Casa. Não pode, de forma alguma. Ele tem que ser reativado de volta nas suas funções, para que ele possa trabalhar. É um áudio, eu não sei se alguns vereadores aqui viu esse áudio, mas se não viu, eu mando para o vereador ouvir. Ele causa muita indignação. Para a pessoa honesta, para a pessoa de bem, para a pessoa digna, ele causa revolta. Para qualquer um, não. Para um cidadão vagabundo, um cidadão que não vale bosta nenhuma, perdão da palavra, não causa nada. Mas para o cidadão que é honesto e é digno, ele causa revolta. Ele causa revolta, senhor presidente. Então eu quero reforçar, mais uma vez, esse pedido meu, esse requerimento, para que seja aprovado e que venha essas prestações de conta para esta casa e também seja encaminhado para o Ministério Público. Há pouco tempo atrás passou um pedido meu, quase que semelhante a esse nesta casa, e foi rejeitado. E eu fiquei triste, indignado, mas não falei nada, fiquei calado. Mas eu vou falar para os nobres vereadores, cada um aqui tem seu voto, cada um faz o que quiser. Mas esse requerimento, se ele não for aprovado, ele não vai ficar em branco, não. Os nobres vereadores sabem de quantas e quantas denúncias eu fiz. Alguns de vocês me acompanharam nelas. Alguns de vocês me acompanharam. Então, se tem uma coisa que eu tenho, é peito para fazer a denúncia. E coragem. Isso eu tenho. E tem de sobra. Então, eu estou pedindo para os nobres vereadores para que ponha a mão na consciência e não deixe uma pessoa honesta, digna, trabalhadora, competente, pagar simplesmente porque ele não é político. Simplesmente porque ele não é político. Então, senhor presidente, eu confesso que estou muito revoltado. Muito obrigado, senhor presidente, e a todos os nobres vereadores. Obrigado ao nobre vereador Carlos Roberto Ferreira Bastos. Na verdade, eu não escutei esse áudio aí, tá? Mas da maneira que o nobre vereador está falando, ao meu ver, não é nem o médico que está sendo punido. Quem está sendo punido é a sociedade. A população que está sendo punida. Porque um profissional dessa altura, ele vai sair dali, vai arrumar coisa até melhor para ele na vida particular e profissional dele. Quem perde é a sociedade. Com a palavra, o vereador Jaelson Ramalho Mato e, posteriormente, o vereador José Carlos Martins. Senhor presidente, no tocante ao pedido, é legítimo o requerimento do nobre vereador Carlos Roberto Ferreira Bastos. Eu, em diversas oportunidades, já fui até a Santa Casa, fui levar uma verba que conseguimos junto ao governo do Estado para aquisição de mobiliários. Já fui lá também para levar verbas do governo federal para aquisição de equipamentos e também por motivos particulares, minha cunhada foi internada, minha sogra, eu também já tive que usar o sistema lá de saúde da Santa Casa e meus filhos. Então, em diversas oportunidades também fui convidado por cidadãos que estavam lá, né, ligavam para mim em casa pedindo. E a última ocasião foi pelo falecimento do meu amigo e irmão de caminhada, o Anderson, né, que faleceu. E o Gabriel sempre nos atendeu muito bem, nos acolheu e se dispôs a explanar sobre essa questão dos investimentos, dos recursos que chegam ali na Santa Casa. Então, já que ele se disponibilizou, eu tenho certeza, Bastos, que ele não vai fazer óbice, não vai querer se contrariar e não mandar as prestações de contas e não mandar os documentos que forem, embora o pedido de documentos que Vossa Excelência faz, de prestação de contas, é para o setor de saúde, né, e o executivo. Mas eu tenho certeza que o Gabriel também se
disponibilizaria, até mesmo vir aqui, né? Eu acho que ele já se manifestou uma vez de vir aqui para falar, ele já veio uma vez aqui, né? Já esteve aqui nesse plenário, e tenho certeza que ele viria novamente se fosse preciso. Então, eu vejo com tranquilidade o pedido de Vossa Excelência, né? É justo, é o papel do vereador, a fiscalização, não há embaraço nenhum, porque não pede documentos onde o nome de ninguém vai ser citado, né? Então, não há essa justificativa, são simplesmente prestações de conta e dados financeiros. Então, parabéns pelo vosso requerimento, né? Digno de ser aprovado. Com a palavra, o vereador José Carlos Martins. Obrigado, senhor presidente. Meus parabéns, Albertinho. E realmente a população merece essa resposta. Tem meu apoio, tem meu voto, mas só que o meu voto é diante não de ameaça. O meu voto é diante da população que eles merecem. Agora, não adianta falar que é não sei o quê, não sei o quê. O meu voto tem, com certeza, que a população merece. Agora, se vai levar isso não sei aonde, pode levar onde quiser. Da minha parte, tem meu voto e meu apoio. Obrigado, senhor presidente. Correto, vereador. Com a palavra, vereador Carlos Roberto Ferreira Bastos. Nobre vereador, Zé Carlos Martins, quando eu disse a questão de levar, denunciar, eu quis dizer o seguinte: na outra passada, a qual foi lhe cerceado o meu direito de fiscalizar, do qual nós fomos eleitos justamente para isso, né, que é uma das prerrogativas nossas, é fiscalizar, eu me calei diante do não aprovamento e te retirar de mim o direito de fiscalizar. Eu me calei. E isso não é do meu feitio. E isso, para mim, me causou uma revolta muito grande, por eu ter me calado. Então, quando eu disse da denúncia, que eu falei, que eu abri, eu quis dizer o seguinte, que eu fiz várias denúncias, tá? E uma situação dessa, em tirar o meu direito, automaticamente, é lógico que eu iria procurar a promotoria e dizer, olha, mais uma vez, me tiraram o direito de legislar, de fiscalizar, um direito que a Constituição me garante e me dá esse direito para representar a população. Foi isso que eu quis dizer, nobre vereador. E não foi no tom de ameaça, não. A ninguém daqui dos nobres vereadores, viu? A ninguém. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, nobre vereador. Encerrada a discussão. Em votação, requerimento de número 103 de 2020, de autoria do vereador Carlos Roberto Ferreira Basto e o vereador Rafael Cirico Gomes Chaves. Os vereadores favoráveis ao requerimento permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Informo que o requerimento de número 103 de 2020, de autoria do vereador Carlos Roberto Ferreira Basta e Rafael Cirico Gomes Chaves, foi aprovado por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário da mesa que efetue a leitura do requerimento de número 104 de 2020, de autoria do vereador Manuel Afonso Pirola Vieira, Daniel Gustavo Silva, Jaelson Ramalho Mata, Rafael Cirico Gomes Chaves e Mônica Aparecida Tavares Moscado. Senhor presidente, senhores vereadores, Manuel Afonso Pirola Vieira, Daniel Gustavo Silva, Rafael Cirico Gomes Chaves, Mônica Aparecida Tavares Moscado e Jaelson Ramalho Mata, vereadores que abaixo subscrevem em conformidade com o texto regimental da Câmara Municipal de Bandeirantes, requer, após ouvido o plenário, que seja encaminhada cópia do presente ao prefeito municipal, a fim de indicar ao chefe do executivo que execute. Requer contratação de fiscais, que seja fiscalizado várias áreas de serviço do município. Peço a gentileza, o vereador está lendo o requerimento e está atrapalhando na leitura. Justifica a presente solicitação de o município estar com um grande déficit de fiscais, os quais atuam fiscalizando em várias áreas de serviço que estão em andamento no município. A contratação se faz necessária,
já que no momento em que estamos vivendo é muito delicado por conta da pandemia do Covid-19, o coronavírus. Isso nos faz refletir sobre a importância da fiscalização, pois nesse caso a recomendação da Organização Mundial da Saúde é de que não haja aglomeração de pessoas. Na prática, isso não vem funcionando no nosso município, pois nós temos bancos lotados, cozinha solidária, cheia de pessoas aglomeradas esperando na fila, entre outras situações existentes de uma falta gigantesca de fiscalização por parte da prefeitura e até mesmo das empresas. Em outros casos, existe a falta de fiscalização, como por exemplo nas obras feitas pela prefeitura, com falta de fiscalização em terrenos e lotes, os quais são criadouros de mosquito, de dengue, bichos peçonhentos, dentre outras áreas. Sendo assim, é necessária a contratação de novos fiscais para a fiscalização de serviços de várias áreas, sendo a fiscalização feita no início em que os serviços serão executados, em uma outra fiscalização após a execução dos determinados serviços de determinadas áreas competentes. Esse é um serviço de suma importância para que possamos ter resultados positivos nos serviços realizados no município. E contudo, a pedido da população de Bandeirantes, neste termo espera deferimento Bandeirantes 10 de setembro de 2020, assinam os vereadores Manuel Afonso Pirola Vieira, Jaelson Ramalho Mata, Rafael Siri Gomes Chaves, Daniel Gustavo Silva e Mônica Aparecida Tavares Moscado. Coloco em discussão o requerimento de número 104 de 2020. Com a palavra, o vereador Jaelson Ramalho Mata. Senhor presidente, até fundamentando o requerimento 104/2020, na Folha do Norte, dia 19 de setembro, sábado, através da portaria 12.530, o prefeito municipal designa temporariamente servidores públicos municipais para a função de fiscal sanitário no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde. Então, o déficit de fiscais, tanto na área da saúde, como na fiscalização tributária, como na fiscalização de obras, né, é acentuado, é visível, né? Então, fundamentando aí o requerimento 104/2020, que requer a contratação de fiscais. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, pela ordem. Palavra o vereador Manuel Afonso Pirola Vieira. Só para complementar também, esse requerimento, ele vem solicitar a contratação de vários fiscais em nosso município, porque vejamos o exemplo, se um grupo de pessoas vai ali no Parque do Povo, por exemplo, para fazer algum exercício, alguma atividade, alguma aglomeração, alguma festinha, alguma situação parecida, se houvesse fiscais ali do município, essas pessoas imediatamente seriam avisadas, seriam aconselhadas a saírem dali, a estar usando máscaras, né? Então, portanto, esse requerimento ele vem nesse intuito também de avisar o cidadão, de ajudar o cidadão. Pois quando não há essa fiscalização, aí vai caber a polícia, que vai acabar multando e vai acabar gerando aí um dano pro cidadão. E também em diversas outras áreas do município, que às vezes falta não chegar ao fumo, não chegar e multar, mas sim uma fiscalização para chegar e avisar, para dar conselhos, para falar, ó, aqui não pode. E quando você avisa uma, duas vezes, a terceira, daí sim, cabe uma penalização. Mas uma das coisas que eu acho necessárias em nosso município hoje é a fiscalização, a orientação e o aviso em diversas áreas do município. A gente sabe que está ocorrendo sim a fiscalização, a gente sabe que não é fácil. Mas eu acredito que o Poder Executivo é capaz de aumentar essa fiscalização para diversas áreas da nossa cidade. Somente, senhor presidente. Obrigado, vereador Mano Vieira. Obrigado. Continua a discussão. Encerrada a discussão. Em votação, requerimento de número 104/2020. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem.
Zé Fernandes, favorável. Obrigado, senhor José. Informo que o requerimento de número 104/2020 foi aprovado por unanimidade. Requerimento feito em grande expediente na 27ª sessão ordinária do ano 2020 pelo vereador Carlos Roberto Ferreira Basto, no qual solicito ao primeiro secretário da mesa que efetue a leitura do mesmo. Senhor presidente, senhores vereadores, Carlos Roberto Ferreira Basto, vereador que abaixo subscreve em conformidade com o texto regimental da Câmara Municipal de Bandeirantes, requer, após ouvido o plenário, que seja encaminhada a cópia do presente ao prefeito municipal, dando ciência ao secretário de administração, a fim de indicar ao chefe do executivo que execute o seguinte: realize a complementação do valor do auxílio emergencial pago pelo governo federal aos cidadãos de Bandeirantes, efetuando pagamento de 3 parcelas de R$300, com recursos do cofre do Poder Público Municipal. Justificativa. É de conhecimento de todos que o governo federal instituiu o auxílio emergencial no valor de R$600 como forma de socorro aos brasileiros carentes e afetados pelas medidas de isolamento social determinadas para combater a disseminação do vírus Covid-19. Recentemente foi anunciada a prorrogação do programa, porém, com a redução dos valores das parcelas para R$300, assim, se o município de Bandeirantes efetuasse a contemplação deste valor mediante auxílio próprio aos seus cidadãos, pagando também 3 parcelas no valor de 300, isso contribuiria com a manutenção da qualidade de vida dos nossos munícipes mais carentes nesse tempo difícil de pandemia. Contamos com a compreensão de Vossa Excelência nesse termo e espera deferimento. Bandeirantes, 14 de setembro de 2020. Assina o vereador propositor Carlos Roberto Ferreira Bastos. Obrigado ao nobre vereador por efetuar a leitura do requerimento. Coloco em discussão o requerimento de autoria do vereador Carlos Roberto Ferreira Bastos, no qual passo a palavra. Senhor presidente, esse pedido meu, igual já foi lido ali, foi também lido na justificativa, todos nós temos conhecimento de que o nosso presidente deu um auxílio emergencial às pessoas que estavam passando por situações complicadas devido ao Covid-19, né? Que pelo nosso presidente, ele recomendou cautela, tomasse cuidado para que o país não viesse sofrer um colapso. E cada prefeito, cada governador resolveu tomar um posicionamento. E alguns desses posicionamentos causou um transtorno à população, seja nossa aqui de Bandeirantes, seja de outras cidades, mas que houve esse problema. Algumas pessoas fecharam seus comércios, outros perderam seu emprego, né? Ficaram tão desempregadas, e com esse auxílio que o governo deu de R$600, estava ajudando essas pessoas a complementar e colocar um pão na mesa. Não era muito, senhor presidente, mas era um bocado, né, para algumas pessoas. E como agora o governo também anunciou que ia diminuir o auxílio emergencial para R$300, e como também Bandeirantes tem pessoas que estão sofrendo as consequências pela pandemia, pelo Covid, então eu vejo assim, que o prefeito poderia, né, até pelo fato de que nós temos deputados, o governador, que está sempre aí abraçando, dizendo aquilo, trazendo verba, eu acho que poderia, senhor presidente, nós vamos devolver aí um pouco mais de R$1 milhão para o prefeito, né? Então eu acho que ele poderia, no meu ponto de vista, analisar as contas do município, fazer uma análise e poder complementar com mais R$300 estas pessoas que teve o seu auxílio, o seu benefício do governo reduzido pela metade. Então eu acho assim, pelo menos por um período de 3 meses, 3 parcelas, para que eles possam tomar um fôlego, porque a partir do momento que o nosso presidente ele diminuiu esse auxílio para R$300,
a pessoa já levou um susto. Então, com uma ajuda do nosso prefeito, se assim ele puder ajudar com mais esses 300, as pessoas vão saber que esse aqui é por um curto espaço de tempo, para 3 meses, e vão se preparar e vão se procurar, senhor presidente, se ajeitar para poder caminhar, porque após esse Covid aí que nós estamos passando por esse Covid, também teve há pouco tempo atrás uma ventania, um temporal que passou na nossa cidade e que também causou danos e causou prejuízo à população. Então, assim, espero que o prefeito, que o nosso executivo, possa, juntamente com o governador, juntamente com os deputados, de alguma forma, tentar ajudar os nossos munícipes da nossa cidade, que precisa, vereadores, dessa ajuda, para ajudar eles. Senhor presidente, muito obrigado. Obrigado ao vereador Carlos Roberto Ferreira Basto. Continua a discussão. Encerrada a discussão. Com a palavra, o vereador Jaelson Ramalho Mata. O nobre vereador Roberto Bastos, ainda que o requerimento possa ser ilegal, não sei se o município pode conceder um benefício financeiro dessa magnitude, ainda que o caixa do município não permita, mas a preocupação de Vossa Excelência é muito louvável. Tá? O que eu queria é o seguinte, que nós acrescentássemos no vosso requerimento o seguinte dizer: em não havendo a possibilidade do município conceder o benefício em espécie financeiro, que fosse dada uma atenção nas outras formas de benefício que o município concede, como forma de compensação. Por exemplo, se o município não pode conceder o benefício de R$300 para complementar, ele pode melhorar a cesta básica que é concedida, ele pode aumentar o número de cestas básicas que é concedido, uma vez que essas famílias que recebem o benefício, se elas não vinham buscar a cesta, a partir de agora vão começar a procurar. Por quê? Porque R$300 ele se dava um jeito, apertava e espremia, e às vezes tinha 1 ou 2 pessoas na família recebendo, conseguiam dar um jeito. Mas agora vão precisar de uma forma de complementação. Então, se não há essa possibilidade prevista em lei da concessão do benefício em espécie, que seja feito um estudo de ampliar os outros benefícios, como cesta básica, como o fornecimento da marmita que é feita lá na cozinha industrial. Não sei se na cozinha lá municipal é só aqueles que estão matriculados em escola. De alguma maneira o município possa vir compensar esse benefício que vai ser reduzido pelo governo federal. Então, se Vossa Excelência permitir, que seja acrescido ao vosso requerimento esses dizeres. Obrigado, nobre vereador. Com a palavra, o vereador Carlos Roberto Ferreira Basto. Nobre vereador Jaelson, eu fico muito contente pela sua sugestão e acato essa sugestão. E também, da forma que o vereador estava comentando, senhor presidente, eu me lembrei de um amigo meu que comentou que tem não sei se é em Baiti, uma cidadezinha por perto aqui, que o prefeito mandou na Câmara um projeto de lei para ajudar as pessoas mais carentes com uma forma de compensação. No caso, como a gente está passando por essa pandemia, no caso que a gente passou por esse vendaval, com esse temporal aqui, nessa cidadezinha, a pessoa me disse que quem estava desempregado, a pessoa que estava passando por dificuldade, a prefeitura ajudava essa pessoa, né, com um determinado valor, mas a pessoa trocava em horas no município, tipo assim, ia lá, fazia uma limpeza numa praça, de uma forma que também compensasse o município, né, mas no intuito maior de ajudar essas pessoas. Isso, numa contrapartida. Então, senhor presidente, se puderem colocar também no requerimento a sugestão do nobre Jaelson, do nobre vereador, e também esse ponto, que pudesse analisar isso, e agradeço ao presidente e os nobres vereadores. Obrigado. Obrigado, nobre vereador. Continua a discussão. Encerrada a discussão, em votação, o requerimento feito em grande expediente com
as emendas aí dos vereadores na presente sessão. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Zé Fernandes da Silva, favorável, presidente. Informo que o requerimento feito em grande expediente na última sessão ordinária pelo nobre vereador Carlos Alberto Ferreira Basto foi aprovado por unanimidade. Está encerrada a ordem do dia. Consulta o vereador Jaelson Ramalho Mata, segundo secretário da mesa, se existe vereador inscrito em explicação, pessoal. Senhor presidente, não há vereadores ou vereadoras inscritos em explicação pessoal. Antes de finalizar, informo aos nobres vereadores que, através do ofício 535/2020, foi solicitado às dependências da Câmara Municipal para a realização de audiência pública no dia 25 de setembro, a partir das 16 horas, ou seja, sexta-feira, objetivando avaliar o cumprimento das metas fiscais relativas ao segundo quadrimestre do ano 2020. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão às 18h49. Agradeço a todos os vereadores. Mano Vieira, obrigado. Senhor José Fernandes, muito obrigado. Uma excelente noite a todos.